Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala pra gente que por meio de Jesus de Nazaré, o noivo escatológico, a nossa relação com Deus é fonte de amor, de vida e de esperança. Então, firmes na fé de que a esperança não decepciona, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria e fervor. Então, a primeira leitura está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então a primeira leitura fala para a gente, que Cristo é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, e tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, que nós possamos dar testemunho disso a todos, anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a boa nova do reino a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 39. Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova e não vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho, deseja vinho novo. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Então os fariseus e os discípulos de João jejuavam em vista da expectativa pela vinda do Messias. Ora, Jesus é o Messias apresentando-se no Evangelho de hoje como noivo escatológico, a grande novidade e definitiva boa nova de Deus para os humanos. Por que então jejuar? A questão é que os fariseus e os mestres da lei não acolheram Jesus como Messias, muito menos seu evangelho. Endurecidos na prática engessada da lei mosaica, não foram capazes de perceber em Jesus a motivação divina para um novo modo de se relacionar com Deus. Mantinham-se em uma espécie de barganha com Deus. Faço penitência para receber de Deus esta ou aquela recompensa. No entanto, para quem acolheu a Jesus, a relação com Deus é fonte de vida e de amor. Deus nos oferece todos os dons de graça, porque é a própria graça. O amor de Deus por nós não tem preço. Gratuitamente, o Pai nos deu o Filho. Deus nos pede apenas e tão somente nosso amor e nosso coração. Mas os cristãos não devem jejuar na expectativa da nova vinda do Senhor? Sim, mas esse jejum só tem sentido quando nos faz olhar para nosso irmão com caridade, dirigindo-nos a ele em atitude fraterna, revertendo nosso jejum em fonte de solidariedade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.